Uma boa noite, meus amados irmãos e irmãs. É uma grande alegria estar aqui com todos vocês nessa oportunidade. Como o Senhor tem sido maravilhoso conosco e nos permitir estar aqui nesta noite. Eu estou muito feliz de poder ver cada um de vocês aqui. Sabemos que o Senhor tem nos permitido viver num período tão difícil e Ele tem nos dado graça para chegar até aqui. Amém. O mais importante é que, independente de tudo que tem ocorrido no mundo, é nós discernirmos a voz do Senhor. O que o Senhor está falando? Qual que é a grande mensagem que o Senhor nos traz? Eu fico muito encorajado de ver todos vocês aqui. Saber que o Senhor tem sustentado esta assembleia, saber que o Senhor tem revelado a todos nós, especialmente a vocês, que Ele é o cabeça da sua igreja. E, como vocês aqui, nós também passamos muitos momentos difíceis em Goiânia, tivemos muitos irmãos acometidos de forma grave dessa doença, e, embora o Senhor preservou a todos, mas Ele nos trouxe muitas coisas claras dentro de tudo isso. Tivemos irmãos e irmãs internados, alguns nós acreditávamos que nem voltassem mais, mas uma coisa muito interessante foi a direção que o Senhor nos trouxe, de maneira que nós não oramos para nenhum dos nossos irmãos que ficaram doentes, estavam internados. Nós não oramos. A direção do Senhor não era que nós levantássemos o clamor, pedir ao Senhor que eles voltassem. Porque, meus irmãos, que sentido faz uma pessoa sair da UTI, voltar e ter uma vida normal? E mais do que ser curado dessa doença, a pessoa ter encontrado o Senhor, encontrar o seu propósito. Porque sempre chegava alguém para mim e falava: Luiz, olha, estou com um parente doente de Covid, eu queria que a igreja orasse. Eu falei: irmão, nós não vamos orar. Não vamos orar. Vamos ser sinceros, a gente não vai orar. E vou te falar uma coisa. Qual a diferença de sair dessa Covid? Vai vir outras. O mais importante é você saber de uma coisa. Se tiver de voltar, que não volte curado, volte transformado. Amém. A igreja tem um caminho, a igreja tem um chamado, a igreja tem uma vocação. Porque, lembra, Jesus curou 10 leprosos? Lembra disso? Na verdade, ele curou 10. Quantos que, na verdade, o seguiram? 9 continuaram sua trajetória. Quantas pessoas só querem a cura? E, baseado nisso, nós tivemos mesmo, irmãos, uma experiência especial assim, de um irmão, que ele passou por um vale muito. E ele mesmo me disse isso. Eu sou cristão há tantos anos. E quando eu estava ali, padecendo, vendo que eu não tinha mais condições pela ciência, eu estava nas mãos de Deus. E só Deus tinha o poder de me levar. Então, quando eu percebi que o Senhor não ia me levar, Ele iria me curar, eu não queria a cura. Então, eu disse para o Senhor que Ele podia me levar, porque eu só aceitaria ficar se eu voltasse um homem transformado. Porque até que eu joguei toda a minha vida fora, eu tenho vergonha de estar nesse leito, saber que eu posso partir, e eu desperdicei tantas reuniões da mesa do Senhor, tantas reuniões de oração. Eu desprezei os irmãos que reuniam semana após semana, eu ia quando dava. E ele pediu ao Senhor, não a cura, mas ele pediu um coração transformado. E o Senhor deu a ele um coração transformado. Sempre que eu encontro com esse irmão, eu abraço ao final de cada reunião, eu vejo que ele tem uma nova maneira de encarar não a vida, mas o chamado, a vocação. Eu sei que posso ter ferido a consciência de alguém aqui quando eu disse que eu mesmo orei. Eu não orei para ninguém ser curado de Covid.
Porque não é só Covid, irmãos, tem outras doenças. Nós fomos provados de uma maneira muito profunda lá em Goiânia. Eu acho que muitos de vocês sabem, minha esposa foi acometida de um CA desse ano, e a maneira como ela encarou aquilo me impactou muito. Porque quando você recebe um laudo desse, é como se um buraco abrisse debaixo dos seus pés. Então, quando teve o laudo, teve todo aquele abatimento, toda aquela tristeza, e depois que passou toda essa dor, ela virou para mim e disse: eu não quero que ninguém ore por mim. Eu não quero que você peça aos presbíteros para orar por mim. Porque se o Senhor tiver de me levar, eu quero ir. Eu não quero a cura, eu quero o Senhor. Então, não me impeça de encontrar com o Senhor nessa hora. Para mim foi muito difícil ouvir aquilo, porque era tudo o que eu queria, era orar, era que nós juntássemos, que os irmãos me fortalecessem. Mas aquela atitude dela me impactou profundamente. Profundamente. De maneira que uma outra irmã também, que está numa situação muito grave, do ponto de vista da medicina, não tem mais o que fazer. Essa irmã também, eu achei linda a atitude dela. Todas as vezes que você a vê, ela está sorridente. Você pergunta: como é que você está, irmã? Estou muito bem. Então, ela mesmo dispôs também. Eu não estou atrás de cura. Meu caso é grave. Do ponto de vista da medicina, não tem muito o que fazer. Mas uma coisa é certa: o Senhor vai fazer uma grande obra. E a obra que o Senhor fizer, eu vou aceitar com toda alegria, em especial se Ele me levar para Ele. É esse tipo de cristão que nós temos que ser, irmãos. Não é verdade? Essa pandemia nos ensinou muito, irmãos. Nos ensinou até o quanto da igreja, ou o quanto daquilo que não é igreja, existia no nosso meio. Eu tenho viajado já há alguns meses, tenho participado de algumas conferências pelo Brasil. Eu respeito, irmãos. Então, eu sou abordado com muitas perguntas. As pessoas falam assim: Luiz, a gente deve vacinar ou não deve? Eu não dou opinião nenhuma. Se você achar que deve, vacina. Se achar que não deve, a vacina. A gente não pode ficar defendendo nada, nem cá, nem lá. É o bom senso de cada um. Então, eu, sinceramente, eu entendi que eu não tenho que dar opinião pública sobre nada disso. Está uma confusão no mundo. Uma confusão. O mundo está desgovernado. É como um trem que está a caminho de um precipício. Desenfreado. Os políticos, confusos. Cientistas, se você for ouvir, você vai ouvir opinião A, B, C, D, E, F, G, H, vai ouvir 30 opiniões. Vacina A, vacina B, vacina C, irmãos, tanta coisa. Isso tem distraído tanto o povo de Deus, tem criado debates. Eu acho que esse não é o nosso lugar. Nossa vida não está na mão de ciência, nem de político, nossa vida está nas mãos de Deus. Nós não podemos esquecer o nosso chamado. Foi para essa hora que o Senhor investiu tanto na nossa vida ultimamente sobre o reino, sobre a volta do Senhor. Deus investiu tanto do seu Espírito na nossa vida, da sua palavra. E eu creio que nós precisamos estar seguros disso, irmãos. Eu passei pela Covid, a minha esposa também passou. É uma doença horrível, acho que alguns aqui, creio que muitos aqui passaram. E é uma doença que deixa algumas sequelas. E o que eu digo para vocês é que, se nós recordarmos aí, a gente vai ver o quanto o Senhor já havia nos avisado, não sobre isso, mas sobre tudo que ainda vai vir, tudo que ainda irá acontecer. Irá acontecer muitas coisas que vai fugir do controle dos governos, dos cientistas, mas nada fugirá das mãos soberanas do nosso Deus. Então é isso que a gente tem que entender. E como eu estava dizendo há pouco, essa pandemia mostrou muito da superficialidade dos cristãos. Eu respeito, irmãos, como eu disse, eu respeito quem não vacina, respeito quem vacina.
Eu estive no sul do país há poucos dias, e lá os irmãos estavam numa grande controvérsia. Vacina, não vacina? Olha, quem achar que deve vacinar, vacina. Quem achar que não deve vacinar, não vacina. Ninguém tem que decidir sobre isso. Agora, o mais importante, não se distraia com isso. Vamos respeitar limites, vamos respeitar aquele que acha que tem que vacinar, aquele que acha que eu estou com medo, não vou vacinar, ou seja lá o que for, não vou vacinar porque eu confio no Senhor. Amém. Você tem fé para isso? Não podemos, irmãos, nos distrair. E os irmãos lá estavam um pouco aflitos em relação a tudo isso. Foi a mesma palavra que eu dei para eles. Eu não sou autoridade, no sentido científico da palavra, para poder dizer que você deve e que você não deve. Então, eu vejo que as coisas estão caminhando para um caminho muito mais estreito, no sentido social, aqui nesse mundo. Porque não é só a questão da pandemia, são as sequelas sociais, espirituais, que essa doença está causando. E nós precisamos nos fortalecer como povo de Deus. A igreja se distraiu demais, se perdeu demais. Eu me lembro que, na minha cidade, comunidades cercavam os quarteirões. A imprensa ia lá filmar como se fosse um grande acontecimento. E eu dizia para os irmãos, isto é uma baixaria religiosa, se é que pode-se dizer isso. Reduzir Deus a isso. Como se eles ajoelhando e clamando para essa doença acabar. E não acabou. Pelo contrário, ceifou. Vocês sabem, um estudo, aliás, não é um estudo, é uma reportagem. A reportagem diz assim, a classe de profissionais que mais morreram com a pandemia, vocês sabem qual? Não são os médicos, pastores. Eu tenho essa reportagem. Então, uma irmã estava muito indignada porque eu mostrei essa reportagem para ela, porque ela estava entrando nesse debate. Aí ela falou assim, pois é porque Deus, ele quer levar os seus. Não, ele quer levar os seus no arrebatamento. Não faz sentido para mim Deus levar aqueles que são os pastores da sua igreja e deixar o rebanho disperso. Não faz sentido para mim. Deus levar os profetas e deixar a igreja sem mensagem. Levar os pastores e deixar a igreja já não funciona para mim. Para mim, o que funciona, irmãos, é que tem muita gente fora do tempo e da vontade de Deus. Para mim, o que explica, e não estou aqui criando nenhuma teoria sobre nada, é que existe muita dispersão, muita coisa desfocada. Colocamos Deus onde Ele não está, em causas que Ele não está trabalhando nelas. Querer pedir, como eu vi isso em Goiânia, comunidades inteiras, e comunidades e mais comunidades reuniam, cercavam quarteirões, joelhavam no chão, pessoas achando isso bonito, e Deus não ouve. Por que Deus não ouve? Porque isso é andar na contramão da vontade de Deus. Então, encorajo os irmãos, encorajo esta igreja a permanecer firme na vocação celestial. Que o Senhor vos abençoe e que vocês se sintam encorajados a viver qualquer fase da vida, como igreja, como um povo comprometido com o reino de Deus. Nós precisamos concentrar o nosso coração no reino de Deus, porque esse reino, ele está prestes a assumir todo o controle do universo, inclusive deste planeta que nós estamos vivendo. Nosso Senhor Jesus está voltando. Essa é a nossa esperança. Meus amados, quero compartilhar uma palavra com vocês esses dias, no sentido do encorajamento, do fortalecimento, para que vocês vivam a vida cristã de uma maneira integral, tendo essa segurança, não apenas do que o Senhor fez por nós, mas o que Ele está fazendo por nós. Aqui, Romanos, capítulo 5, versículos 8 a 10, se você puder, abra a sua Bíblia. Aqui nós vamos ver alguns textos e
há umas frases muito importantes que eu gostaria que vocês observassem. Romanos, capítulo 5, versículos 8 a 10. Esses textos dizem: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora, observa essa frase. Logo, muito mais agora. Olha essa frase. Logo, muito mais agora. Sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira vindoura. Aí diz, porque se nós, sendo inimigo de Deus, ou inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho. Agora, observa essa frase. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O assunto que eu quero compartilhar com vocês está nessa última frase. Salvos pela sua vida. Glórias ao nosso Deus. Salvos pela sua vida. Aqui você pode notar algo muito interessante. Salvos pela morte é uma questão de passado. Salvos pela vida é uma questão de presente. Nesses textos, Paulo vai colocar isso de uma maneira muito clara. Salvos pela morte. Salvos pela morte, olha o que ele diz. Versículo 8. Mas Deus prova o seu amor. Essa prova do amor de Deus não é só a prova do amor de Deus no Calvário. É a prova de Deus com Cristo no trono. Amados irmãos e irmãs, preste atenção nisso. Paulo está chamando a nossa atenção para algo muito particular. Ele diz assim, mas Deus prova seu amor para conosco. Então, quando você pensar no amor de Deus, você não pode pensar no amor de Deus restringindo este amor a tudo que Cristo fez por nós lá no Calvário. Mas o que ele também está fazendo no seu trono. Deixe-me dizer algo para você. Nós não separamos o trono do Calvário. Nós não separamos o Cristo do Calvário com o Cristo que está no trono. Porque o Cristo que está agora no trono por nós é o Cristo que morreu por nós lá no Calvário. Então, aqui ele vai dizer que Deus prova, ele está falando dessa prova do amor de Deus na morte e a prova do amor de Deus na vida. A prova de Deus, a prova do amor de Deus em nos salvar na morte do seu filho e a prova do seu amor em nos salvar pela vida do seu filho. É aquilo que Cristo está fazendo hoje como sumo sacerdote. Nós não podemos perder isso de vista. Nós não podemos perder isso de vista. Nós passamos esse momento todo que não precisa nem alargar mais o assunto. Quantos temores, medos, seguranças, quantas coisas tivemos que ver, ouvir. Mas eu creio que a falta de compreensão sobre esses textos nos leva a um profundo medo, a uma profunda insegurança, até mesmo dúvida. Dúvida. Eu falo para vocês com muita tristeza. Eu tenho notícias de assembleias inteiras que os irmãos pararam de reunir. Entenderam que essa forma do aplicativo, do Zoom, é uma forma muito mais confortável. Uma forma muito mais confortável. Quem não gostaria, nesse exato momento, de estar na sua casa, de pijama, com um pote de pipoca, tomando guaraná, ouvindo uma palavra como essa? Quem não gostaria? Uma camiseta cavada, sentado no chão, deitado no chão, perna para o ar, olhando o celular, ouvindo uma mensagem como essa. Para muitos cristãos, isso é normal. Aliás, atrativo. É como se fosse a maravilha das maravilhas, da descoberta. Que maneira genial que Deus nos deu. E isso, de alguma maneira, vai separando as pessoas. Vai tornando as pessoas muito dentro de um contexto desse mundo virtual. Mas nós precisamos dizer para os irmãos que o inferno é real. O diabo trabalha nisso.
Essa ferramenta precisa ser usada com muito critério, com muita responsabilidade, com muito cuidado. E os irmãos têm feito isso. Mas muitos irmãos estão abusando dessa ferramenta. Nós precisamos ser cuidadosos, porque, sim, de fato, houve um grande impacto social, grandes mudanças, possivelmente sem volta. Mas nós não podemos ser distraídos. Nós temos que tomar muito cuidado. Porque alguns cristãos estão completamente perdidos nesse tempo. Eles descobriram uma nova maneira de servir a Deus. O pior é que eles não servem. Eles querem um esconderijo. Algumas pessoas acham muito linda a história quando a Bíblia diz, no tempo em que Elias corria risco de vida, no seu ministério, haviam profetas que estavam escondidos dentro de covas, sendo alimentados com pão e água. Isso não soa estranho, irmãos? Para algumas pessoas, não. Isso é uma maneira maravilhosa, até generosa, de alguém servir os profetas dentro de covas, escondidos, com medo de Jezabel. Nós não somos parte disso, irmãos. Nós somos parte de Elias. Elias. Nós, sim, vamos correr risco. Mas lembre-se, só Deus é que desliga o fio da nossa vida aqui nessa terra. E se isso acontecer, é porque Ele nos coloca em seus braços na eternidade. Amém. Então, nós temos que ter esta consciência. E esses textos, eles nos mostram algo muito maravilhoso. Nos mostram um aspecto glorioso do ministério de Cristo. Para muitos irmãos, o ministério de Cristo já terminou. Não, o ministério de Cristo não terminou. O ministério de Cristo agora é um ministério do trono. O seu papel agora não é como nosso Salvador. O seu papel como Salvador foi consumado lá na cruz. Agora, a partir desta ascensão, ele assume um novo papel. É o assunto doutrinário da Epístola aos Hebreus. Cristo, o nosso sumo sacerdote, no trono da glória. E aqui, nesse trono, é onde ele está nos salvando pela sua vida. Ele está nos salvando pela sua vida. A única maneira de nós entendermos isso será nos próximos estudos. Porque nós vamos ver os 3 pilares desse glorioso ministério que se concentra na transfiguração, no Getsemane e no Gólgota. Porque daí nós vamos extrair a força da graça do ministério de Cristo e entender isso, traduzir isso a partir de uma perspectiva do Cristo que está no trono. E saber que o poder da sua vida no trono é tão grande como o poder da sua morte no Gólgota. É isso que nós temos que ver, irmãos. E se nós nos perdermos aí, a vida cristã se torna religião. Nós reduziremos a vida cristã a uma filosofia, a uma religião, ou alguma coisa parecida. Nunca vamos entender a vida cristã dentro da dimensão da Trindade, a vida cristã na dimensão da eternidade. Nós vamos reduzir a encarnação de Cristo, sua vida santa, seu ministério santo como homem, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, sua entronização. Nós vamos reduzir tudo isso a conceitos. É uma filosofia religiosa. E nunca numa experiência na qual estamos envolvidos. Escute, uma experiência na qual estamos envolvidos. Ele não nos chama para compreender sua obra. Ele nos chama para que nós venhamos experimentar, participar da sua obra. Então nós temos que entender esse cuidado, esse Deus de amor que se revela no seu Filho. Compreender como ele nos trata, como ele cuida, como ele se revela. Irmãos, eu sei que a vida não é fácil para ninguém.
Digo para vocês, esses quase 3 anos atrás, eu tenho me debruçado a entender, a estudar, procurar entender por que não sofremos tanto. Quantas vezes eu tive que receber telefonemas de esposa que perdeu seu marido, de pai que perdeu seu filho, de filho que perdeu seu pai. Quantos irmãos espalhados nesse Brasil? O primeiro, um irmão de quase 40 anos, com a sua esposa grávida, que ia dar à luz há 30 dias, e ele foi acometido dessa terrível doença. Que sofrimento. Tantos outros. 2 irmãos que entraram juntos no hospital. Na porta do hospital havia as famílias deles. Abraçaram ali, fizeram aquele círculo. Oraram. 5 dias depois, os 2 voltam no caixão. Quanto sofrimento, irmãos. Quanto sofrimento. E que palavra que você dá? Então, baseado nisso, eu procurei entender. E não só isso. Não só isso. Não foi só o Covid. Tantas outras coisas. Lares. Lares que eu jamais imaginei que eles poderiam chegar a uma situação de extrema gravidade e divórcio. Nunca imaginei. Nunca. Irmãos passando por lutas. E a única coisa que se podia fazer é ficar em silêncio do seu lado. Então, a minha grande questão é porque o choro dura uma noite, a alegria não vem pela manhã. A gente nunca pensa nisso. A gente, muitas vezes, essa forma triunfalista de ver as coisas, não a forma realista de ver. Então, a gente ouve muito isso, né? Não se preocupe, irmão, o choro dura a noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, quando a coisa acontece, aí você fala assim, mas foi a vontade de Deus, né? É o alibi que a gente usa para poder esconder a nossa ignorância. É a vontade de Deus. O casamento acabou, não, mas foi a vontade de Deus. Ah, o irmão morreu. Não, mas foi a vontade de Deus. Será que foi, irmão? Existe uma vontade misteriosa de Deus que nós não somos capazes de penetrar. Irmãos, será que todas as nossas orações, elas são de fato respondidas? Não são. E se você me perguntar por que, eu não sei te falar. Mas uma coisa eu digo para você, Deus é bom, Deus é justo, Deus é sábio, Deus é soberano. Aconteça o que acontecer, não tire isso do seu coração. Se Ele não responder suas orações, não tire isso do seu coração. Deus é bom, Deus é sábio, Deus é justo. Eu estava refletindo sobre um pai que perdeu um filho, 41 anos. Seu filho morreu, deixando uma esposa com um bebezinho, uma criancinha de 3 anos. Então, ele compartilhando sobre a experiência, eu fiquei refletindo um pouco, porque ele diz assim, eu orei 11 meses para Deus curar meu filho, e Deus não curou meu filho. E eu não consegui entender por que Deus levou o meu filho, um homem tão íntegro, um pai maravilhoso, dedicado, ele tinha um filho excepcional. Por que Deus fez isso? Por que Deus levou? Mas ele, fazendo essas perguntas, ele saiu daquele vale e pôde entrar naquele jardim do amor de Deus. E ele pôde entender que Deus é bom, Deus é justo, não importa o que aconteça. Deus é bom, Deus é justo. E quando ele compartilhava isso, eu fiquei refletindo. Sim, mas quando nós chegarmos lá naquela glória, e cada um de nós aqui pensarmos nas nossas orações que não foram respondidas, nós iremos dizer, olhando para aquela face adorável do nosso Senhor Jesus, e nós vamos dizer, o Senhor fez tudo certo. Amém. E eu pensei naquele pai que perdeu esse filho. Ele vai olhar para o seu filho tão perfeito e disse, o Senhor respondeu minha oração, meu filho está aqui. Amém. Melhor do que ser curado e viver nesse mundo tão terrível é saber que um dia seu filho está
lá naquele trono, adorando aquela multidão que você vê lá em Apocalipse, uma multidão diante do trono. Irmãos, como nós somos capazes de esquecer essas coisas? Como nós somos capazes de nos perder nas limitações dessa vida, nas dificuldades, nas tribulações, nos sofrimentos que nós passamos nessa vida e nós perdemos dessa. As tribulações são momentâneas, mas um dia eu e você vamos chegar diante do trono da glória. E quando você lê em Apocalipse, uma multidão diante do trono, você tem que imaginar que você estará lá. Jesus chega a dizer assim: aqueles que vencerem sentarão comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei, vocês sentarão comigo, os que vencerem. Eu fico pensando, qual é o tamanho desse trono mesmo? Mas uma coisa eu sei, que o que a Bíblia está dizendo é que nós iremos participar do seu trono. Nós vamos ter um acesso a esse trono, nós participaremos do seu governo, nós estaremos no seu governo eterno. Esse governo é para uma multidão, isto é, aqueles que vão vencer. Então imagine quando você estiver diante desse trono e você começar a lembrar das orações que você fez, que Deus não respondeu. Elas eram pequenas demais, porque nossas orações elas são centradas em nós. Quando Jesus nos ensinou a oração, ele colocou um padrão de oração. Lembra? Ele colocou um padrão de oração. Como que é esse padrão? Pai Nosso. Começa aí. Começa com a nossa filiação. Você pode orar porque você é filho, você não é criatura. Você é filho, você é filha. Você pode dizer, Pai. A oração nos mostra, a primeira coisa que a oração nos mostra, que Deus é o nosso Pai. Ele não é um ser distante. Ele não é um ser meramente transcendente. Ele é um ser também imanente. E a paternidade nos aproxima de Deus em termos de afinidade, em termos de filiação. Compreende isso, irmãos? Quando você ora, a oração é o maior acontecimento que existe na vida de uma pessoa. Eu vou repetir isso. Não existe um acontecimento que seja maior na minha, na tua vida do que a oração. Quando você realmente ora, quando a oração é oração, como está lá em Tiago, Elias orou, quando a oração de fato é oração, não é colocar Deus na posição de um gerente de loja, que só existe com a função de satisfazer o que nós queremos, mas quando ele é colocado na posição sublime de pai, isso inevitavelmente coloca na posição de filho. Pai significa provisão, filho significa desfrute. Na oração, duas coisas se encontram: o desfrute e a provisão. Isso é oração. Aí ele diz assim: Pai nosso, que está nos céus, santificado é o teu nome. Por que o nome de Deus precisa entrar na oração? Porque eu vou te dizer alguma coisa e quero que isso fique cravado no seu coração. O grande comprometimento que Deus tem com o seu nome. Deus vindica o seu nome. O nome de Deus é santo. O nome de Deus não é uma coisa qualquer. Deus, ele se compromete com o seu nome. Acima de qualquer outra coisa, o comprometimento de Deus é com o seu nome. Por isso que quando Daniel ora, lá no capítulo 9 do seu livro, ele ora para que Deus pudesse encerrar aquele cativeiro. Ele pede para Deus fazer isso por amor a si mesmo, por amor ao seu nome. Deus ama o seu nome. Antes de você pensar nos seus problemas, nas suas lutas, nas suas dores, saiba que na nossa oração Deus vindica o seu nome. Tem que ser para a glória dele. Se você ler Mateus capítulo 6, você vai ver Jesus dizendo sobre vestuário, sobre alimento. Lembra? Jesus fala tudo isso. Ele chega a usar o passarinho como uma figura. Diz que nem Salomão se vestiu como ele.
E Deus cuida dos passarinhos. Ele diz que Deus vai cuidar de nós. Imagina quanto tempo nós gastamos nossas orações centradas em nós. Nossas orações são pequenas demais, irmãos. Eu me envergonho muito disso hoje. Saber que eu passei a maior parte da minha vida orando, pensando em mim. Como instrumento de conquista. Assim era a oração para mim. Agora eu tenho entendido que oração não é realização. Oração é relacionamento. Aí ele vai colocar um outro padrão aqui. Venha teu reino. E Jesus fala justamente isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Aí todas as coisas serão acrescentadas. Não se preocupe com comer. Não se preocupe com o que você vai vestir. Não preocupe com o seu trabalho. Não preocupe com essas coisas periféricas. Vosso Pai sabe do que vocês precisam. Deus sabe do que você precisa. Agora você entende que a oração não está baseada nisso? A Bíblia é clara. Aí seja feita a tua vontade. É um outro ponto que nos ajuda a entender essa oração. O que é a oração? A vontade de Deus. Aquilo que Soren Kierkegaard disse, a oração não muda Deus. A oração, ela me transforma. Eu não oro para mudar a vontade de Deus. Eu oro para que a vontade de Deus mude a minha. Irmãos, aí está o grande mistério da vontade de Deus. Porque aí você vai entender. Eu participei de muitas orações. Orei com pessoas para que seus lares não fossem destruídos, e infelizmente foram. E às vezes eu ficava me culpando, onde foi que eu errei? Onde foi que ele errou? Onde foi que ela errou? A gente fica em torno de entender por que Deus não ouviu. Por que o choro durou a noite inteira e de manhã também a alegria não veio. A vida é complexa, irmãos. A vida é muito complexa. Olha a história de Jó. Seus amigos vieram tentando ajudar ele, não ajudaram. Os amigos de Jó colocaram um tribunal e colocaram o Jó, e eles entendiam que o problema de Jó era fácil de ser resolvido. Possivelmente eles quisessem que Jó arrependesse logo, confessasse os seus pecados, porque como Jó era um dos maiores do Oriente, possivelmente eles lucravam com a vida do Jó. Então era melhor resolver essa situação. Então eles começaram a debater com ele. Eles começaram a provocar a ira de Jó. Não resolveu nada. Porque quanto mais eles feriram o Jó, mais o Jó se auto-justificava. A ponto de chegar um momento que Jó colocou Deus no tribunal e exaltou a sua justiça. Até que o quarto amigo, chamado Eliú, que era o mais jovem, ele entra em cena. Ele desnuda o seu interior de Jó. E a partir daí, depois Deus entra e Deus vai torcer Jó, virar Jó às avessas, mostrar que Jó era um crocodilo, que ele era como um hipopótamo, ele era tão impenetrável como também indomável. Aí depois que o Jó está todo esmagado, aí ele entende que ele só conhecia Deus de ouvir falar. Agora os seus olhos se abriram, ele passa a ter uma visão de Deus, uma visão correta. É disso que nós precisamos, irmãos. Nós enxergamos pouco demais. Nós vemos pouco demais. Nós entendemos pouco demais. Deus sabe de tudo. Descansa nas mãos dele. Tudo tem uma explicação dele. E muitas vezes você não vai encontrar explicação, você não vai encontrar resposta. Aquilo que o Senhor disse para Pedro, o que eu estou fazendo agora, você não entende, mas você vai entender depois. Nós não entendemos. Nós somos limitados demais. Limitados no tempo e limitados no espaço. Deus, ele não está limitado nem a tempo e nem ao espaço. Ele está vendo o meu e o teu futuro já agora. Ele vê tudo. Então, é aí que eu quero encorajar vocês. Não se percam
não se percam em tentar querer reduzir Deus às circunstâncias. Ele é soberano. Mas vamos lá, irmãos, vamos dar alguns passos, pelo menos introduzir esse assunto hoje. Aqui, voltando para o nosso tema, Salmos pela Vida. O que Jesus está fazendo agora no trono? Então, como eu disse, nós vamos abordar a transfiguração, o Getsemane e o Gólgota. E entender esses três pilares, não só o que ele fez, porque se nós entendermos bem o que significou todos esses três cenários, nós vamos permitir que o Espírito Santo construa na nossa mente uma visão correta daquilo que Cristo está fazendo agora. Porque nós temos que entendermos que ele é um pastor cuidadoso, ele é um pastor persistente, porque dá-se a ideia, quando você está sofrendo, quando você está diante de um laudo extremamente doloroso, quando você está diante de uma crise profunda que atinge a sua alma, que te esgota, que te fragiliza, que te adoece, dá essa ideia que esse silêncio de Deus, ele é um silêncio reprovador, é um silêncio de alguém que despreza, de alguém que não ouve, de alguém que não vê. Jó pensava assim. Jó, ele começa a acusar Deus porque o sentimento que ele tinha era que Deus o havia desprezado. E nós vamos falar honestamente. Nós também pensamos assim. Muitas vezes nós pensamos que ele não responde porque ele não interessa. Muitas vezes nós achamos que ele não fala conosco é porque ele nem olha para nós. Nós estamos enganados. Deixa eu ilustrar isso para vocês. Abra sua Bíblia no Salmo 23. Vamos estudar esse Salmo numa perspectiva completamente diferente de tudo que podemos imaginar. Vamos resumir essa mensagem toda, neste ponto, aqui no Salmo 23. Lê esse Salmo com muito cuidado, junto comigo. Vocês vão ler, observe bem. Olha o que diz, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade, misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Esse salmo, a gente sabe, ele até de cor. Mas será que nós conhecemos a mensagem de Deus nesse salmo? Será que nós conhecemos a mente de Deus nesse salmo? Este salmo, ele tem uma moldura. Uma moldura. Essa moldura está em João 10:11. Em João 10:11, nosso Senhor Jesus se apresenta como bom pastor. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 20, quando ele se apresenta para nós como grande pastor. E em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, onde ele se apresenta para nós como supremo pastor. Então, esse salmo, ele tem essa moldura desse bom pastor, desse grande pastor e desse supremo pastor. Então, antes de você entender a mente de Deus nesse salmo, você precisa ter esses três textos em vista. Porque aqui o Salmo 23 começa a abrir. Ele é o salmo do bom, grande e supremo pastor. Quando o salmista diz, o Senhor é o meu pastor, ele está falando disso. Que ele é bom, que ele é grande e que ele é supremo, que ele é um supremo pastor. Este é o ponto. Agora, observe algumas frases. Primeiro, ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar, leva-me, refrigera-me, guia-me, está comigo, preparas-me, unges-me. Olha essas frases. Não são frases que você precisa
de um lexo hebraico para estudá-las. Essas frases, elas já dizem algo. Todas essas frases descrevem para nós o que Cristo, como o nosso supremo pastor, que está no trono, está fazendo agora por nós. É isso. Outro detalhe, a relação do primeiro versículo com o último. O primeiro versículo diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E o último versículo: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Olha essa frase: habitarei na casa do Senhor para sempre. Irmãos, irmãs, deixe-me dizer algo para vocês que é uma chave para você entender os Salmos. O assunto casa de Deus deste livro, o livro de Salmos, é um assunto extraordinário. Não há nenhum outro lugar na Bíblia onde esse assunto é tratado com tamanha dimensão, com tamanha profundidade, como no livro de Salmos. Casa de Deus. E você sabe que este assunto, casa de Deus, é uma chave da espiritualidade mais avançada, mais elevada que nós podemos conceber. É uma das doutrinas mais profundas, mais gloriosas, transformadoras. É uma das doutrinas que nos leva a um glorioso descanso. Amém. É uma doutrina libertadora. Casa de Deus. O assunto casa de Deus é um assunto chave dentro do Novo Testamento, do ministério de Cristo. Irmãos, a Bíblia conclui-se a Bíblia com esse assunto casa de Deus. Aquela santa cidade. E quando você vai estudando essa cidade, a Nova Jerusalém, que é uma cidade nupcial, você vai também ter que estudar o assunto, o santuário de Deus. A cidade, o santuário e o trono, nos capítulos 21 e 22, estão conectados. Não é um assunto aqui, irmãos, mas eu preciso só dar uma pincelada. Casa de Deus. Casa de Deus não é igreja, não é local, não é isso aqui. Casa de Deus é algo extremamente elevado. Esse assunto casa de Deus, ele deriva da Trindade. A Trindade é um santuário. A Trindade é um templo. Quando você começa a estudar, desde Gênesis a Apocalipse, esse assunto, ele é contundente, porque é dentro dessa casa, dentro deste santuário, que Deus se limita a revelar-se a nós. Então, ele vai dando pinceladas, como, por exemplo, em Gênesis capítulo 28, quando Jacó chega em Betel. O que é Betel? Casa de Deus. Ele vê uma escada que toca aos céus. Ele fica assombrado e diz: esse lugar é aterrorizante. Esse não é outro lugar senão a casa de Deus, a porta dos céus. Aí depois Jesus, lá no capítulo 1 do Evangelho de João, ele vai abrir esse assunto. Ele começa a abrir em João 1. Porque o assunto de João, na sua mais descrição, na sua mais profunda descrição, é mostrar-nos isso. A casa de Deus, a doutrina da casa de Deus. Isso começa no capítulo 1 e vai subindo, vai se elevando. Quando Jesus, João descreve Jesus assim, lá no versículo 14, o verbo se fez carne e habitou. Essa palavra habitou é um vocábulo grego que significa esqueno, tabernáculo. Ele abriu o seu tabernáculo de verdade. Aí você vai ver aqui no versículo 18 desse mesmo capítulo, João vai dizer: ninguém viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito foi quem nos revelou. Ele vai dizer: o Deus unigênito que está no seio do Pai. Amém. Essa é uma outra declaração profunda, porque isso tem a ver com essa grande mensagem que existe nesse Evangelho, de mostrar essa íntima relação entre Cristo e o Pai. Amém. Essa íntima relação da Trindade,
E depois você vai ver que à medida, eu não tenho tempo para falar, mas se você vai subindo o Evangelho de João, você vai ver que chega um momento que o Senhor Jesus vai escancarando isso para os discípulos. Amém. Aí Filipe faz assim uma pergunta. Mostra-nos o Pai. Jesus olha para ele com tanta ternura e diz, Filipe, há quanto tempo estou convosco? É como se ele estivesse dizendo, essa pergunta é desnecessária. Mas ele, como supremo mestre, ele não estava pensando em Filipe, ele estava pensando em mim e em você. Sim. Por isso ele deixa essa pergunta de uma maneira tão relevante. Aleluia. Ele só diz essa frase, há quanto tempo estou convosco? E você me diz, mostra. E o Pai olha para mim. Quem olha para mim, olha para o Pai. Amém. Quem vê a mim, vê o Pai. Porque ele já estava dizendo para eles há muito tempo, eu estou no Pai, o Pai está em mim. As obras que eu faço, eu não faço por mim mesmo, eu faço por causa do meu Pai. Uhum. Por isso que passa-se mais de 60 anos, João vai dizer, aquilo que nós vimos, aquilo que nós vimos, aquilo que nossas mãos tocaram. E ele vai dizer, essas coisas eu vos tenho dito para que tenhais comunhão. O assunto comunhão é um assunto que ele não se separa do assunto do tabernáculo, do assunto da casa de Deus. Então Deus é um santuário, a Trindade é um santuário onde nós precisamos entender os nossos relacionamentos, o nosso amor. Relacionamento, amor, vida. Irmãos, por que Deus permite que nós, como igreja, passemos por duras provas? Porque é nas provas que se mostra o verdadeiro caráter da igreja, sua maturidade e sua imaturidade. Nesses dias, como nós temos visto, irmãos, sendo provados, e como tem sido as nossas atitudes, nós colocamos o nosso peito, a igreja coloca o peito, coloca o coração, coloca o amor, a religião coloca o dedo. É nessa hora que você vê a igreja e a religião. Então, irmãos, é isso que você vai entender nesse maravilhoso salmo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí depois, onde esse salmo termina? Termina na promessa mais relevante, mais importante, mais sublime que nós podemos ter. Termina naquilo que conclui a inspiração da Escritura Sagrada. Termina com a casa do Pai. A casa do Pai, com o santuário celestial. Termina com isso. Então você vê a grandeza desse salmo. Observe bem. Aqui eu preciso colocar mais um outro ponto. Os lugares aonde o Senhor nos conduz nesse salmo. Vamos lá. Pastos verdejantes, águas de descanso, vereda da justiça, vale da sombra da morte e uma mesa diante dos inimigos. Você está vendo aqui? Porque quando o Espírito Santo, ele inspira Davi a cantar esse salmo. Olha o que diz, o Senhor, meu pastor, não me faltará. Aí vem o triunfalismo religioso. Não preocupa, meu irmão. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. A gente só pensa em abundância, só em coisas boas. Nesse salmo, não. Nesse salmo vai dizer para nós, não vai nos faltar pastos verdejantes, águas de descanso, vereda da justiça, mas também não vai faltar para nós vale da sombra da morte. Não vai faltar para mim e para você uma mesa diante dos nossos inimigos. Mas não importa, Ele estará conosco. Amém. Com a vara e com o cajado. Para quê? Para nos guiar, para que um dia nós possamos habitar na sua casa para Amém. sempre. Faz sentido para você agora? Mudou a maneira de ver esse salmo? E ainda, observe bem, quando ele diz bondade e misericórdia. A raiz dessa palavra, bondade, aqui nesse texto, é uma raiz no hebraico da onde tem, ou se deriva, a palavra graça.
Graça e misericórdia. Não é o que está escrito lá em Efésios, capítulo 5, capítulo 1, versículo 5. O versículo 4 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida. Pela graça sois salvos. Deus, sendo rico em misericórdia, pela graça sois salvos. Essa conjunção aqui, mas, ela é tanto uma conjunção, mas ela também é uma conexão. Porque se você pedir o Espírito Santo para te mostrar, porque está claro demais, irmãos, não precisa muita coisa, não precisa de léxico, não precisa de dicionário, não precisa de nada. É só você ler o texto. Olha como inicia o capítulo 2 de Efésios. Ele vos deu vida, estamos nós mortos. Nós estávamos mortos. Ninguém aqui nasceu espiritualmente vivo, nós nascemos espiritualmente mortos. Nós nascemos inimigos de Deus, nós nascemos filhos da ira. Nós nascemos com uma disposição à desobediência, a entristecer o Espírito de Deus. Nós nascemos para podermos viver uma vida governados pelo curso deste mundo, não pelo caminho, a verdade e a vida, mas pelo curso deste mundo. Por natureza, nós éramos filhos da ira. Porque nós nascemos depois daquela espada. Sabe qual é a espada? Aquela que Deus cravou lá no Jardim do Éden. Colocou uma espada inflamada, expulsou o homem do jardim, colocou uma espada que proibia o homem entrar para comer da árvore da vida. E a partir de lá, que nós nascemos filhos da ira. Estávamos debaixo da ira de Deus. Então, irmãos, quando você lê essa frase, mais Deus, eu digo para vocês, não tem uma frase mais linda que possa mostrar a totalidade daquilo que é o Evangelho do que essa. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, bondade e misericórdia, por causa do seu amor, o amor com que nos amou. E Ele não nos amou porque Ele viu alguma coisa boa em nós. Porque existisse alguma coisa boa em nós. Porque houvesse em nós alguma possibilidade de fazermos coisas boas. Porque houvesse em nós alguma disposição de um dia crer na obra do seu Filho. Não havia nada disso. Ele nos amou pela sua própria compulsão de amar. Foi seu amor que o moveu a nos amar. Ele não nos amou quando nós estávamos ajoelhados, confessando nossos pecados. Ele amou quando nós éramos trevas. Trevas. Foi aí que Ele nos amou. Foi nessa situação que Ele nos amou. Quando toda a disposição do nosso coração era ser governado pelo príncipe da potestade do ar, que atua neste mundo nos filhos da desobediência. Então você consegue entender isso. Mas olha o que ele diz, olha o que essa frase, ela é uma conexão, porque ela vai pegar tudo o que diz nos versículos 1 a 3 do capítulo 2. Então aqui tem esse ponto, que é essa conjunção, esse contraste, é um contraste. Porque quando ele fala mas, ele estabelece um contraste. Mas, Deus, agora é um contraste, mas também é uma conexão. Porque você nunca pode viver a vida cristã de forma integral se você não compreender de onde foi que Deus te tirou. Você nunca vai entender o amor de Deus se você não compreender em que estado você estava quando Ele te alcançou. Isso transforma a nossa vida de igreja, irmãos. Porque nós nos tornamos uma comunidade onde o amor de Deus e não o nosso reina. Onde você exerce uma compaixão que não é sua, mas é a dele. Onde você se abre para restaurar, para ajudar, para abraçar, não importa. Onde você não tem o porquê desprezar o outro. É a nossa falta de compreensão. É que nos torna amargos, cheios de justiça própria.
Mas o contrário disso, quando você compreende exatamente de onde foi que Deus te tirou, você compreendendo a profundidade do amor com que Ele te amou, isso muda tudo. Então agora, vamos sair desse contraste. Agora veja a conexão. O versículo 6, quando ele termina, ele diz, pela graça sois salvos, e nos fez, aí ele vai dizer, e nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. Aí no versículo 7 ele diz, para mostrar, ele usa uma palavra que era usada no contexto do teatro. Naquela época, havia os teatros, e nos teatros havia os hipócritos, que eram os atores, os hipócritos. Então, quando o povo se reunia, a multidão estava reunida, abria-se a cortina e vinham os atores com aquelas peças. E o povo vibrava, o povo aplaudia, o povo ria, o povo chorava. Ele usa essa palavra para mostrar. Sabe o que Paulo está dizendo? Que um dia as cortinas da glória se abrirão e principados e potestades verão a suprema riqueza da sua graça para conosco. Mas você não pode ler o versículo 6 e 7 se você não entender exatamente o que está no 1 ao 3. Como você pode imaginar que aqueles que outrora estavam mortos, aqueles que outrora davam o segundo curso deste mundo, estavam governados pelo espírito da potestade do ar, porque eles eram filhos da desobediência, filhos da ira, esse capítulo é tão glorioso que ele vai dizer pelo menos 3 verdades supremas. A primeira é que agora nós estamos numa posição celestial, mesmo vivendo com os pés dessa terra. Paulo diz que nós estamos assentados. A palavra assentados aqui, ela traz a ideia de descanso. Ela é melhor traduzida no livro de Hebreus, onde o escritor vai usar 4 referências onde diz que Cristo está assentado. Assentado. E ali o contexto é o sacerdócio. Os sacerdotes, o sumo sacerdote, o seu ofício era ativo e não passivo. No livro de Hebreus, com muito cuidado eu falo isso, de uma forma reverente. No livro de Hebreus, o nosso sumo sacerdote, ele se encontra numa posição passiva. Falo isso com muita reverência. Passivo em que sentido? Ele está sentado. Em que sentido que ele está sentado? Ele está descansando sobre o fundamento da sua obra. Aleluia. Aleluia. Que lindo é isso. Lá no Velho Testamento, os sacerdotes estavam sempre em atividade. O nosso, as suas atividades, todas sobre nós, descansa, repousa, ele está sentado sobre o fundamento da sua obra. E aqui está, que nós estamos assentados com Cristo. Nós temos uma posição. Essa posição, ela foi mudada com essa frase, mas Deus. A nossa posição, você sabe que você tem que estudar Efésios sendo interpretado por Colossenses. E Colossenses vai dizer que nós estávamos no império de trevas. Isso corrobora com o capítulo 5. Aqui da Epístola aos Efésios. Era, quando ele diz, éreis, outrora, trevas. Nós éramos trevas. Então, imagine, agora nós temos uma posição. Esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. A primeira verdade extraordinária que nós temos que agarrar neste capítulo 2 é que nós temos uma posição. Essa posição significa que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. A segunda verdade suprema deste capítulo está aqui nesse versículo 7. Um dia, todos os principados e potestades verão a suprema riqueza da graça de Cristo sobre nós. E a última extraordinária declaração se encontra ali nos versículos 20 a 22. Quando ele diz assim, que nós seremos um santuário para a morada de Deus no Espírito. Como é possível, irmãos? Um capítulo que começa descrevendo o nosso estado mais vil, mais baixo, mais indigno, terminar de uma forma tão elevada, tão sublime. Como é possível você juntar os 3 primeiros versículos
com os últimos versículos dessa epístola, junta. Se é uma pessoa que não lê a Bíblia, não conhece, vai dizer, não faz sentido. O que quer dizer isso aqui? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo Jesus a pedra principal, na qual todo edifício cresce, ajustado, para ser um santuário dedicado ao Senhor. Assim também são vocês, que estão sendo edificados para ser a morada do Espírito. Como assim? Isso não é demais, irmãos? Isso não é de assombrar o nosso coração? Primeiro você vê uma descrição tão terrível acerca de nós. Esse capítulo termina assim. Por isso, lá no meio desse capítulo, versículo 11, ele vai dizer assim, somos feitura. A palavra é poema, somos um poema. Esse é o poema de Deus. Estavam mortos. Deus pegou aqueles que estavam mortos, em delitos e pecados, que andavam segundo o curso deste mundo, que eram por natureza filhos da ira. Só Deus, ninguém mais, só Deus, mas Deus, só Deus pode pegar esses vis pecadores e transformá-los num santuário eterno para a sua morada. Você precisa de uma verdade para poder te libertar da depressão, do transtorno de ansiedade, da frustração de não ser amada, de não ser amado, de sofrer rejeições. Você precisa de alguma verdade? Essa é a verdade. Essa verdade te liberta. Você não precisa de psiquiatra, você precisa de revelação. Quando ele diz bondade e misericórdia, é disso que ele está falando. Porque o assunto aqui, a bondade e a misericórdia, e seguirão. Sabe o que significa essa palavra seguirão no hebraico? Insistir, persistir e não desistir. Deus persiste, Deus insiste e Deus não desiste de nenhum de nós. Aleluia. Foi o Senhor Jesus que disse, aquele que o Pai me dá, ninguém toma, ninguém tira, ninguém arrebata da mão. Aleluia. Ai, irmãos, que consolo nós temos. Que Deus os abençoe, irmãos. Que Deus fale de uma maneira profunda a todos nós. Amanhã, se o Senhor permitir, nós vamos entrar no assunto da transfiguração. Vamos entender a transfiguração de uma maneira em que nós vamos olhar não só o que Cristo fez, mas por que ele fez. O que aconteceu realmente ali na transfiguração. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, Senhor, nós somos tão gratos a Ti, Senhor, por tanta bondade, por tanto amor, por tanto cuidado. Nós não temos um pastor apenas, nós temos um supremo pastor, um grande, um bom pastor, incomparável, inigualável, que cuida, que apacenta. Não importa se é no vale da sombra da morte, não importa se é diante dos adversários, não importa. Ele insiste, ele persiste, ele não desiste. Estamos aqui para te agradecer, Senhor, por tua bondade, por tua misericórdia, por tua graça. Inunda o nosso coração da tua alegria, Senhor. Tira de nós toda tristeza, toda decepção. Tire de nós toda frustração, todo desânimo que nos abate, que nos desencoraja. Amém. Senhor, abre os nossos olhos, como o Senhor abriu os olhos de Geazi. Nós precisamos ver o Senhor na tua palavra. Nós precisamos de um renovo no nosso espírito. Nós precisamos da alegria dessa tão grande salvação. Não é uma salvação qualquer. Não é uma salvação para sermos apenas homens e mulheres perdoados, não. É uma salvação que nos coloca numa filiação eterna. É uma salvação na qual nós somos chamados para ser parte do teu reino, para fazermos parte desse relacionamento trinitário. É uma salvação onde nós somos chamados para ser um santuário eterno. Nos ajude a ver isso, Senhor. Nos tira dessa periferia na qual o inimigo nos seduz para roubar de nós essas profundas verdades. Ajuda-nos, Senhor.
Nós queremos ser encorajados pela tua palavra nessa noite. Amém, Senhor. Abençoa a tua igreja neste lugar. Abençoe o teu povo neste lugar. Em nome de Jesus, Senhor. Manifeste-se e revela-te a nós nessa hora. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.